Bora pra análise do terceiro episódio da terceira temporada de The Mandalorian, intitulado O Convertido. Então vem comigo para examinar todas as referências, pontos importantes e o desenrolar dessa trama. Lembrando que esse vídeo terá spoilers, então desse ponto em diante é por sua conta e risco. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas. Eu sou o Mando e aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia e quer acompanhar nossa cobertura completa da série, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Bom, o episódio começa exatamente onde paramos na semana passada, com o Mando despertando nas minas de Mandalore. Inclusive, isso foi uma coisa bem engraçada que pouca gente reparou no último episódio, incluindo eu. Din Djarin não foi puxado até o fundo, ele simplesmente caiu depois do último degrau e afundou que nem uma pedra, já que ele havia retirado seu jetpack, e vamos combinar que a armadura de Beskar não é nem um pouco leve, né? Mas em defesa do Mando, é revelado que essa parte era para ser rasa, mas os bombardeios do Império devem ter causado alguma atividade sísmica que comprometeu sua estrutura e abriu esse rombo. Isso até ajuda a explicar como ninguém havia visto o Bitossauro também. Falando nisso, a Bo-Katan pergunta pro Mando se ele viu algo vivo após ter caído até o fundo das minas, e ele responde que não. Bo-Katan desconversa e guarda esse grande segredo para si mesma, e nessa hora eu pensei: safada! Isso faz a gente começar a pensar no motivo de Bo-Katan estar escondendo essa informação de seu aliado, mas vamos falar disso mais pra frente, segura essa informação. Em seguida, os dois regressam para Kalevala, mas são surpreendidos por um esquadrão de TIE Interceptors, dando início a uma belíssima cena de perseguição que foi mostrada nos trailers e que tinha dado a entender que seria em Mandalore, mas fomos tapeados novamente. Essa cena foi de tirar o fôlego, com momentos muito parecidos com Top Gun Maverick e uma homenagem sensacional ao primeiro filme do Batman, dirigido por Tim Burton. E destaque para essa manobra da Bo-Katan, que foi muito badass. Eu acho que o único que não curtiu foi o pobre do R5. Para variar, os efeitos especiais não ficam devendo nada para o cinema e entregam o mais alto nível. Enfim, o embate parece ter terminado, mas outro grupo de naves imperiais bombardeia o castelo de Bo-Katan e destrói completamente seu lar, deixando ela pistola. Dito isso, os dois estão completamente em menor número e acabam escapando para coordenadas onde o Mando disse que eles não seriam encontrados pelos imperiais, o que nos leva a Coruscant, e eu jurava que era para lá que eles iam, já que é um planeta totalmente dominado pela Nova República, e de fato os imperiais não ousariam ir para lá. Mas na verdade, voltamos para o meu planeta favorito para acompanhar o retorno de Dr. Pershing, que será o nosso protagonista nesse episódio. Sim, como já havíamos especulado aqui no canal, era de se esperar que tivéssemos pelo menos um episódio dedicado a ele e à trama de clonagem, já que isso vem sendo trabalhado desde a primeira temporada e é uma conexão direta com os filmes da trilogia sequel. Encontramos o Doutor no que parece ser ali tipo um TED Talk de Coruscant, onde entendemos sobre seu passado e suas motivações para pesquisar sobre a clonagem e como isso poderia ser usado para tratar diversas doenças, ajudar com transplantes de órgãos e outras coisas, revelando que isso poderia ter salvo a vida de sua própria mãe, o que mostra que existe um lado positivo para a clonagem, porém existe todo o debate ético sobre essa prática e, claro, a possibilidade de usá-la como uma forma de militarização. Saindo de sua apresentação, Pershing está comentando com alguém ali sobre como as primeiras cobaias rejeitavam as fórmulas, e a palavra que ele usa para se referir às cobaias é casts, fazendo alusão ao que veremos lá em Ascensão Skywalker, que são os Strange Casts, na forma do Snoke. Nessa cena também vemos a alta sociedade de Coruscant parabenizando Pershing e confundindo ali Império com Nova República com República, mostrando que para eles é tudo a mesma coisa e que suas vidas permanecem exatamente iguais, independente do regime que está comandando a galáxia. Vimos muito disso em Endor, tendo esse aspecto personificado na forma do marido de Mon Mothma e seus amigos socialites que só se preocupavam em tomar coquetéis em seus apartamentos luxuosos. Hoje é festa lá no meu AP. Temos também o retorno de outra personagem conhecida, a Elia Kane, que trabalhava para Moff Gideon. Esse episódio, inclusive, pareceu muito mais com um capítulo de Endor do que de The Mandalorian. Eu sei que muita gente não assistiu Endor, tem muita gente que achou chato, mas eu digo isso em um bom sentido, já que eu amei a série. Eu achei muito interessante ver um pouco mais de como a Nova República está operando e conduzindo essa transição de Império para República. Tanto Pershing quanto Kane participam de um programa de anistia que acolhe ex-pertencentes
remanescentes do Império e busca reintroduzi-los na sociedade, dando a todos uma segunda chance. Conseguimos ver até que eles têm um broche com a letra A de Anistia em suas vestes, representado pela letra A do alfabeto de Star Wars, o Aurebesh. Os dois se reencontram na casa de Anistia e depois de uma torta de climão, vemos que Pershing acaba não julgando a ex-imperial, já que ele está numa situação bem parecida e acredita que todos merecem redenção. Sendo assim, os dois acabam se aproximando e ela o convence a retomar suas pesquisas com clonagem. O episódio toma seu tempo para mostrar a rotina de Pershing em Coruscant e temos algumas referências muito interessantes, começando pelo droide motorista que fala sobre o Jardim Botânico de Skydome e uma breve menção ao Museu Galáctico, que está tendo uma mostra sobre hiperpropulsão. Isso pode até passar despercebido, mas é um detalhe muito importante, que está diretamente conectado com a aparição dos Purrgils no primeiro episódio e eu acredito que terá um grande papel no decorrer da temporada. Se quiser entender melhor essa história, eu fiz um vídeo completo explicando isso em mais detalhes e tô deixando aqui em cima. Também vemos o Pico de Umati, um dos pontos turísticos mais importantes de Coruscant. Ele é o cume da montanha mais alta do planeta, que desde então teve sua superfície completamente soterrada e coberta por cidades e edifícios gigantescos. Isso seria o equivalente a, sei lá, o Monte Everest ficar apenas a sua pontinha aparecendo ali na Praça da Sé, basicamente. Também acompanhamos a rotina de Pershing no trabalho e seus encontros diários com uma droide psicóloga, que checa constantemente seu progresso na reintegração. No começo vemos que ele está de fato feliz com a sua atual situação, porém ao decorrer do episódio conseguimos notar que ele fica frustrado ao ver diversos equipamentos imperiais sendo descartados, sendo que eles poderiam ser reutilizados. Além disso, ele discorda totalmente do posicionamento da Nova República em relação à clonagem, e isso mostra que ele estaria disposto a passar por cima das regras para retomar sua pesquisa. E mesmo que suas intenções sejam das melhores, isso vai acabar o custando tudo. Pershing e Kane acabam saindo da sua zona designada para encontrar um laboratório móvel e dar sequência às suas pesquisas. Para isso, ambos pegam o metrô, usando o jeitinho brasileiro ali de pular catraca, e seguem até o hangar que contém um Star Destroyer desativado e várias tecnologias imperiais que estão sendo destruídas. Um detalhe interessante é que temos a menção de um dos dias da semana em Star Wars, o Taungs Day, uma referência ao povo nativo de Coruscant e que deram origem aos Mandalorianos. Outros dias da semana são Prime Day, Syntax Day, Zell Day e Bendu Day, que também é mencionado pelo colega de Pershing mais cedo e é uma referência à religião Bendu, cujo símbolo foi utilizado por anos pela República Galáctica. Chegando lá, os dois adentram o Star Destroyer e finalmente se apresentam um ao outro, falando seus nomes ao invés de apenas números como eram conhecidos em seus tempos de Império. Pershing coleta os instrumentos que precisa e os dois escapam do Star Destroyer, mas são emboscados por guardas da Nova República, revelando que tudo não passava de uma armadilha por parte de Kane, que na verdade trabalhava como um tipo de espiã infiltrada. Inclusive, o próprio Pershing fala que tudo foi uma armadilha justamente para um Mon Calamari, referência escancarada à icônica fala do Almirante Akbar em Retorno de Jedi. Pershing acaba preso e conectado ao Mind Flayer, ou em português, Devorador de Mentes, igualzinho ali do Stranger Things. Esse dispositivo era utilizado como um método de tortura pelo Império, uma espécie de máquina que usava altas cargas de voltagem para subjugar suas vítimas, muito parecido com técnicas usadas em hospícios nas décadas de 50 e 60 para tratar pacientes com quadros psicóticos e deixá-los mais dóceis. Já vimos algo parecido em filmes como Hacking para um Sonho, e obviamente essa prática foi proibida. Segundo o cientista Mon Calamari, a Nova República está usando esse equipamento em sua capacidade mínima para fins terapêuticos, ajudando a tratar seus pacientes. Mas esse papinho não colou muito não. Esse episódio, inclusive, acaba mostrando que o Império e a Nova República têm mais similaridades do que imaginávamos. As pessoas continuam sendo tratadas como apenas números e códigos de série, e algumas práticas duvidosas como essa continuam sendo executadas, apenas com uma nova roupagem e alguns eufemismos. O pobre Dr. Pershing acaba sendo fritado, já que Kane coloca a potência do Mind Flayer no talo, indicando que esse pode ter sido o fim do Dr. Pershing como conhecemos, e que depois disso ele vai ficar igualzinho Jack Nicholson no final de Um Estranho no Ninho, depois de ter sofrido uma lobotomia. O que nos
faz pensar em qual era o real objetivo de Kaine nesse episódio, se foi apenas uma queima de arquivo ou se ela ainda tem mais alguma carta na manga. De toda maneira, o episódio volta pro Mando e pra Bo-Katan, que chegam até o esconderijo dos Filhos do Olho, onde ambos se reencontram com a armeira e provam que se banharam nas minas de Mandalore, sendo ambos perdoados por suas transgressões. Sim, Bo-Katan também foi perdoada e aceita dentro da doutrina novamente, já que ela não retirou seu capacete desde então. O que nos leva ao título do episódio, The Convert, que traduzido do inglês significa o convertido, porém ele tem um significado duplo e pode servir tanto para o masculino quanto para o feminino. Esse título nos faz pensar que se refere ao Dr. Pershing, que foi convertido de um Imperial para a Nova República, mas na verdade se trata de Bo-Katan, que acabou se convertendo de volta para a doutrina e faz parte agora dos Filhos do Olho, o que nos faz voltar lá atrás na questão do mitossauro. Eu acredito que Bo-Katan finalmente encontrou seu novo caminho para reger Mandalore. Ela pode estar planejando domar o mitossauro e assim liderar todos os Mandalorianos unidos de uma vez por todas. Eu falei nesse vídeo aqui a nossa teoria para o futuro do mitossauro e quem eu acredito que irá domar essa fera. Super indico para você assistir e entender melhor. De qualquer maneira, esse episódio foge um pouco do convencional e eu sei que não vai ser tão bem recebido assim por todo mundo, mas eu achei muito interessante como eles conseguiram expandir o nosso conhecimento sobre o estado atual da galáxia e nos fazer conhecer mais sobre a Nova República. Lembrando que a série se passa entre o episódio 6 e 7 da saga Skywalker, então é um período com relativamente pouca informação e é importante a franquia ir preenchendo essa lacuna aos poucos e eu acredito que eles estão fazendo um excelente trabalho. E já que o assunto é The Mandalorian, vou deixar aqui nossa playlist com todas as nossas análises das temporadas passadas, além do nosso vídeo mais legal sobre os Mandalorianos. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.